A noite era densa, quase líquida, e a BR-94 parecia desaparecer na escuridão, engolida pelo céu negro sem lua. O caminhão de Augusto avançava lentamente, os faróis cortando a noite como facas de luz, revelando trechos curtos de asfalto e mato seco que se agitava com o vento. Cada quilômetro parecia se alongar infinitamente, como se a estrada tivesse consciência e decidisse prolongar a viagem sem oferecer descanso. Dentro da cabine, o ar era pesado e abafado, impregnado do cheiro de café velho, óleo e metal aquecido. Augusto sentia a fadiga se acumulando em cada músculo, mas era algo além do cansaço físico. Havia uma tensão que o fazia apertar o volante com força, como se a estrada pudesse, a qualquer momento, engolir o caminhão inteiro. As horas passavam de maneira irregular. Os ponteiros do relógio giravam, mas o tempo parecia se arrastar, criando uma sensação desconcertante de que a noite duraria para sempre. O vento lá fora levantava nuvens de poeira avermelhada que grudavam no para-brisa, deixando marcas irregulares que se confundiam com sombras. Cada reflexo parecia um vulto, cada movimento do mato à beira da estrada parecia espiar o caminhoneiro. Augusto piscava frequentemente, tentando manter os olhos focados no asfalto, mas sentia que sua mente começava a pregar peças. Cada faixa branca da estrada repetia-se como um feitiço hipnótico, hipnotizando e prendendo sua atenção, tornando difícil distinguir realidade de ilusão. Ele transportava uma carga de peças metálicas, mas por algum motivo, aquela carga parecia mais pesada que o normal, não pelo peso físico, mas pelo peso da presença invisível que se insinuava na cabine. Cada curva, cada trevo deserto, cada árvore retorcida parecia assinalar que ele não estava sozinho, embora nada pudesse ser visto. Augusto sentia olhares invisíveis, e o silêncio da noite aumentava a sensação de abandono, tornando cada instante mais prolongado, mais tenso. Em um trecho particularmente ermo, ele avistou uma silhueta na beira da estrada. Inicialmente, parecia um homem, parado, imóvel, mas a distância e a fraca iluminação dos faróis tornavam impossível distinguir detalhes. À medida que se aproximava, a figura tremia, os contornos se confundiam, e quando o caminhão passou, não havia mais nada além de escuridão. O vento continuava a soprar, frio e seco, e a poeira vermelha se espalhava pelo asfalto, criando manchas que lembravam sombras antigas, como se a própria estrada guardasse vestígios de quem passará por ali há muito tempo. Augusto apertou os olhos, tentando enxergar melhor, mas a sensação de que algo observava não diminuía. A estrada não era apenas um caminho, era um corredor interminável, sem início nem fim, onde o tempo parecia se dobrar e se esticar, onde cada quilômetro percorrido parecia apenas repor o anterior. Ele respirava profundamente, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dele, mas cada respiração parecia trazer um peso invisível, como se o ar da noite estivesse carregado de presença. A cada instante, a solidão se tornava mais tangível, quase física. O caminhoneiro sentia a estrada como algo vivo, algo que observava e decidia sobre seu destino. E naquela escuridão sem fim, Augusto compreendeu, com uma estranha mistura de medo e fascínio, que aquela viagem não seria apenas mais uma entrega. Era o início de algo que não tinha explicação, uma estrada que parecia feita para testar sua mente, seu corpo e sua coragem, sem oferecer qualquer chance de descanso. A estrada seguia escura e interminável, cortando trechos onde o mato crescia alto e ameaçava engolir o caminhão. Cada curva parecia multiplicar-se, e Augusto tinha a sensação desconcertante de já ter passado pelos mesmos pontos várias vezes. O silêncio era absoluto, mas pesado, quase palpável. Até o vento parecia hesitar antes de se mover, e os galhos secos se projetavam como dedos retorcidos na beira da estrada. Augusto começou a sentir o peso da fadiga sobre a mente. Pensamentos dispersos vinham à tona, lembranças antigas, rostos esquecidos, episódios que não tinham importância alguma. Tudo parecia confundir-se no mesmo espaço, criando uma névoa dentro de sua própria cabeça. Ele piscava constantemente, tentando afastar a sensação de que algo estava errado, mas a percepção de que não estava sozinho apenas crescia. Foi quando percebeu algo no retrovisor. Um vulto rápido, humanoide, de pele cinzenta e olhos que pareciam absorver a luz. O reflexo desapareceu antes que ele pudesse focar. Augusto virou-se instintivamente, o coração acelerado, mas o banco do passageiro continuava vazio.
A lanterna pendurada na cabine balançava lentamente, projetando sombras compridas e regulares sobre o painel e as paredes metálicas do caminhão. Cada sombra parecia possuir vida própria. E por um instante, Augusto jurou ver uma forma atrás da lanterna, algo que desapareceu assim que ele piscou. O cenário começou a mudar sem aviso. A estrada perdeu-se entre curvas e retas que pareciam multiplicar-se, confundindo seu senso de direção. Marcos familiares surgiam e desapareciam. Um trecho de árvores retorcidas, uma placa caída com letras quase apagadas, buracos no asfalto que se repetiam de maneira impossível. E então, à margem, surgiu um posto abandonado. Letreiros apagados balançavam com o vento, bombas enferrujadas indicavam que ninguém passava por ali há anos. Um carro sem portas repousava coberto de ferrugem, como um esqueleto de metal, e Augusto teve a sensação de que algo se movia dentro dele. Ele reduziu a velocidade, sentindo cada fibra do corpo alerta. A visão da loja de conveniência fez seu peito apertar. Uma figura imóvel estava ali, parada entre sombras, olhando. Por quanto tempo? Ele não sabia, e a dúvida apertava seu estômago. Tentou se convencer de que era apenas cansaço, que a mente prega peças à noite, mas o instinto lhe dizia que algo estava ali, real, observando cada movimento. O rádio ligou sozinho, emitindo um ruído constante, estático e frio, que parecia atravessar a cabine e atingir os ossos de Augusto. Entre os chiados, uma voz sussurrou, quase humana, quase inteligível. O caminhoneiro desligou o aparelho, mas a sensação de perseguição não diminuía. Quando olhou novamente pelo retrovisor, viu luzes vermelhas surgindo no meio do mato. Não eram faróis de outro veículo, eram pequenas manchas de luz que o acompanhavam, mudando de posição a cada movimento do caminhão, como olhos flutuando em meio à escuridão. Augusto acelerou, tentando deixar para trás aquela presença, mas a estrada parecia comprimir-se e expandir-se ao mesmo tempo. Cada quilômetro percorrido era apenas a repetição do anterior, como se estivesse preso em um ciclo infinito. O desespero começou a crescer, e com ele a sensação de que algo estava dentro do caminhão, escondido, observando-o a cada instante. Cada sombra parecia se estender para ele. Cada reflexo no vidro era mais do que apenas luz. Era vigilância, e Augusto sentiu, pela primeira vez, que aquela noite poderia não ter fim. A noite parecia se alongar ainda mais, como se cada minuto tivesse se transformado em horas. Augusto sentia a solidão se transformar em um peso palpável, como se a cabine do caminhão fosse uma prisão que ele não podia abandonar. As sombras do mato pareciam se projetar para dentro do veículo, alcançando com dedos invisíveis que faziam a pele arrepiarem. Cada curva da estrada parecia engolir o caminhão e devolver apenas mais escuridão. Um estalo no compartimento de carga fez o coração de Augusto disparar. Primeiro, ele pensou ser apenas algo solto entre as peças metálicas. Mas o som se repetiu, ritmado, como passos que se aproximavam devagar, calculando cada movimento dele. O caminhoneiro parou à beira da estrada, sentindo o silêncio absoluto da noite, pesado e opressor. Nenhum inseto cantava, nenhuma folha se movia, nenhum motor distante quebrava aquela quietude. Só a escuridão, interminável, e a sensação de que algo observava. Pegou a lanterna e desceu do caminhão, cada passo pesado sobre o solo áspero. A estrada parecia um corredor sem fim, estendendo-se para ambos os lados, engolindo a luz que ele carregava. A carroceria, coberta pela poeira vermelha que já começava a se acumular sobre o caminhão, parecia mais sombria do que o restante do mundo. Augusto abriu a porta traseira, iluminando o interior da carga. As peças metálicas estavam ali, imóveis, como sempre, mas a sensação de presença não diminuía. Quando se preparava para fechar a porta, percebeu algo atrás de si. Uma respiração, profunda e irregular, atravessou o silêncio. Ele girou-se rapidamente e a lanterna caiu no chão, espalhando um cone de luz trêmulo sobre a estrada. No limite da luz, jurou ver uma forma alta e magra, vestida com roupas escuras, o rosto escondido na sombra de um capuz. Mas quando tentou focar, a figura se dissolveu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Augusto voltou para a cabine, o corpo ainda tenso, o suor escorrendo pela nuca. Tentou acalmar a mente, mas o rádio ligou sozinho novamente, emitindo estática fria. Entre os chiados, uma voz sussurrou algo que ele não podia compreender, até que, em meio à interferência, uma palavra se destacou.
volta. A repetição da palavra parecia corroer o tempo e o espaço, tornando a estrada ainda mais opressiva, ainda mais impossível de escapar. Quando olhou pelo retrovisor, a sensação de estar sendo seguido tornou-se insuportável. Não havia outro veículo, mas a luz do reflexo mostrava sombras movendo-se de maneira impossível, figuras que não pertenciam ao mundo físico. Augusto sentiu um frio profundo, percorrendo a espinha se espalhando pelos ossos, e compreendeu que o perigo não estava apenas na estrada, mas em algo que o acompanhava, invisível, dentro de cada sombra, dentro do próprio caminhão. A solidão não era apenas falta de companhia. Era uma presença viva, silenciosa, que o vigiava, calculava e esperava o momento certo para revelar-se completamente. A noite parecia não ter fim, e cada quilômetro percorrido era apenas mais um passo dentro de um labirinto sem saída, onde a realidade e a ilusão se confundiam. Augusto apertou o volante, sabendo que algo ali estava além de sua compreensão, algo que não permitiria que ele saísse daquela estrada enquanto ainda houvesse luz para guiá-lo. As horas passavam, mas a estrada parecia inalterável. Cada curva, cada trevo, cada poste apagado surgia como um reflexo de algo que ele já havia visto. O mesmo posto abandonado reapareceu à margem, com as bombas ferrujadas e a loja de conveniência silenciosa. Cada detalhe parecia ter sido copiado do trecho anterior, como se a estrada estivesse brincando com a mente de Augusto, prendendo em um ciclo que desafiava qualquer lógica. O cansaço físico se misturava ao desespero mental. Augusto falava sozinho, tentando manter a sanidade, repetindo instruções para si mesmo, tentando raciocinar, mas cada pensamento parecia ser engolido pela noite. Os faróis iluminavam apenas trechos curtos do caminho, e em cada reflexo da janela, ele via vultos que desapareciam quando olhava diretamente. Uma sensação constante de que não estava sozinho se espalhava pelo caminhão como uma sombra que se multiplicava, preenchendo cada canto da cabine. A poeira vermelha agora cobria tudo: o painel, o vidro, suas mãos. Havia algo de estranho naquela poeira, como se contivesse pequenos fragmentos de cinza, resíduos de algo que não pertencia à estrada ou à vida comum. O cheiro tornara-se insuportável, uma mistura de ferro, fumaça e algo doce e apodrecido que invadia suas narinas, impregnando cada pensamento com inquietação. As luzes vermelhas surgiram novamente, agora mais próximas. Seguiam o caminhão com precisão quase humana, movendo-se pelo mato como olhos que observavam cada gesto, cada curva, cada hesitação. Quando Augusto olhou pelo retrovisor, o coração congelou. No banco de trás, a figura estava sentada, imóvel, os olhos fixos nele, penetrantes, vazios e profundos. A presença não fazia barulho, mas era impossível ignorá-la. Era uma certeza física, quase sufocante. Em pânico, Augusto virou o volante bruscamente. O caminhão atravessou o mato, saindo da estrada, derrapando sobre a terra seca e irregular. A poeira levantou-se em nuvens vermelhas, cobrindo a visão de tudo ao redor. Quando finalmente parou, respirando com dificuldade, não havia ninguém, nem figura, nem estrada. Apenas a noite silenciosa, o vento e o som distante de passos que pareciam se afastar lentamente, misturados à neblina que começava a se formar no horizonte. Augusto sentia um vazio profundo, a certeza de que algo ainda o seguia, invisível, esperando. A estrada não era mais apenas um caminho, era uma armadilha, um ciclo eterno de curvas e sombras, onde cada tentativa de fuga apenas o aproximava do desconhecido que o observava, paciente, silencioso e constante. O amanhecer surgiu como uma luz difusa e incerta, mas não trouxe consolo algum. O caminhão estava parado em um descampado árido, a terra rachada e avermelhada substituindo o asfalto que antes se estendia à frente. Cada detalhe parecia familiar e ao mesmo tempo inquietantemente distorcido, como se o mundo tivesse sido reorganizado para confundir a percepção. Augusto permaneceu no volante, imóvel, o olhar fixo no horizonte, os músculos tensos e cada respiração pesada e irregular, como se o próprio ar estivesse mais denso. O rádio continuava ligado, emitindo estática fria, e entre o chiado surgiam fragmentos de vozes que alternavam entre murmúrios e risadas distantes. A sensação de que algo invisível observava tornou-se quase física, percorrendo a espinha e se infiltrando em cada articulação do corpo. Augusto sentiu um nó no estômago, uma mistura de medo e incredulidade. Tudo ao seu redor parecia se mover de maneira sutil. O solo parecia tremer sob os pés,
e a poeira avermelhada levantava-se devagar, como se respirasse junto com ele. Ao sair do caminhão, cada passo sobre o solo seco ecoava em seu próprio peito. O mundo estava irreconhecível. Árvores que antes haviam sido apenas sombras retorcidas agora pareciam se curvar em direção a ele, como se observassem e julgassem cada movimento. Placas de sinalização surgiam invertidas, letras apagadas ou embaralhadas, reforçando a sensação de desorientação e isolamento absoluto. O sol, que nascia, brilhava de maneira estranha, fria e pálida, projetando longas sombras distorcidas, e cada detalhe parecia estar em desacordo com a realidade. Foi então que a figura surgiu no horizonte, imóvel, ergueu a mão e apontou diretamente para ele. Augusto sentiu a presença atravessar seu corpo, como se algo frio e invisível tivesse se alojado em seus ossos. Cada músculo se contraiu, e ao olhar pelo retrovisor, o choque foi absoluto. Seu próprio rosto, pálido, sem vida, o observava sentado no banco do caminhão, como se ele fosse agora apenas um espectro de si mesmo. A realidade e a ilusão se confundiam, e a percepção de que ele estava preso em um ciclo impossível cresceu até dominar cada pensamento. Dias depois, motoristas que cruzavam a BR-94 relatavam ter visto o caminhão parado, faróis acesos, motor desligado. Alguns ouviram vozes fracas pelo rádio, chamando nomes que não pertenciam àquele mundo. Outros sentiam, sem compreender, que algo os observava intensamente, invisível, mas presente, seguindo cada passo. O corpo de Augusto nunca foi encontrado. Nas noites de poeira vermelha, quem atravessa aquele trecho ainda pode ver faróis que não pertencem a nenhum veículo. Vozes que sussurram nomes que não deveriam ser pronunciados surgem do nada, e quem ousa olhar pelo retrovisor pode se deparar com uma imagem que não deveria existir. A estrada permanece, infinita, dobrando o tempo e a realidade sobre si mesma, mantendo alguém ou algo dirigindo para sempre, preso no ciclo interminável de quilômetros que nunca terminam, alimentando-se da solidão, do medo e da certeza de que ninguém escapa de seu caminho. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã quando Raul cruzava a longa rodovia BR-163. À sua volta, o mundo parecia dissolvido em sombras. A estrada se estendia como um rio negro, cercada por campos vazios e árvores retorcidas que surgiam e desapareciam na neblina rasteira. O caminhão avançava lentamente, seu motor ressoando como um coração solitário em meio ao silêncio absoluto. O caminhoneiro sentia o peso do cansaço acumulado. Já passava de 10 horas na estrada, cada quilômetro aumentando a monotonia da viagem. O ar estava frio e úmido, penetrando pelas frestas da cabine e tornando sua pele sensível. A luz do farol cortava a escuridão, mas não revelava nada além de retângulos de asfalto e sombras que se contorciam nas laterais. Havia algo na solidão da estrada que fazia os sentidos ficarem em alerta, como se o silêncio estivesse observando. Enquanto os quilômetros se sucediam, Raul sentiu uma inquietação que não sabia nomear. Algo estava fora do lugar. Então, um movimento abrupto rompeu sua concentração. Algo cruzou a estrada à frente, rápido, mas pesado o suficiente para fazer o farol captar seu vulto. Era baixo, pardo, e se movia de forma estranha, quase cambaleante. Raul freou bruscamente, o coração disparando, o corpo tenso como se fosse congelar. O caminhão parou a poucos metros de onde o vulto desapareceu na neblina. Raul permaneceu imóvel por alguns segundos, olhos fixos na estrada, tentando entender o que tinha visto. O ar parecia mais frio, quase denso, e havia um cheiro indefinível de terra úmida misturado com algo agridoce, metálico. A estrada, antes deserta, agora parecia pulsar, como se algo invisível estivesse respirando junto com ele. Ele desligou o motor, e o silêncio que se seguiu era quase insuportável. Pegou a lanterna e desceu devagar, sentindo cada passo afundar na gravidade do momento. Seus sentidos estavam em alerta máximo. O frio na pele, o cheiro estranho, a sensação de que algo observava do escuro. No acostamento, a forma caída chamou sua atenção. À primeira vista, parecia um pequeno animal ferido, talvez um cachorro, mas havia algo errado. O corpo estava contorcido, a pele irregular, e os olhos não refletiam a luz da lanterna. Raul se agachou, o coração batendo descompassado. A criatura não se mexia, mas parecia perceber sua aproximação. A noite estava viva de um jeito que ele nunca tinha sentido. Cada sombra,
Cada sussurro do vento nas árvores parecia carregada de intenção. E naquele instante, Raul percebeu que a estrada, que até então parecia infinita e segura, havia se tornado algo imprevisível, algo que guardava segredos que ele ainda não conseguia compreender. O medo começou a se infiltrar em sua consciência, silencioso, insidioso, enquanto a criatura permanecia imóvel, como se esperasse algo. Raul não sabia se deveria recuar, avançar ou simplesmente permanecer ali, paralisado entre a curiosidade e o terror. Raul respirava com dificuldade, a lanterna tremendo em sua mão enquanto iluminava a criatura caída no acostamento. O corpo pequeno estava encolhido, os pelos curtos e embaraçados, e a pele apresentava uma textura estranha, irregular, quase como se tivesse sido esticada sobre ossos que não deveriam existir. Um cheiro agridoce, metálico e úmido, subia do animal e penetrava em suas narinas, fazendo seu estômago revirar. Ele se aproximou devagar, cada passo medido, o coração martelando no peito. Um som baixo escapava da garganta da criatura, algo que lembrava um rosnado contido, mas ao mesmo tempo era quase humano, incomodamente próximo de um suspiro de dor. Raul murmurou, tentando manter a voz firme. Ei, calma, não quero te machucar. A criatura moveu-se de leve, e Raul percebeu algo que fez um arrepio subir pela sua espinha. As patas dianteiras não eram de animal, eram dedos finos, longos, deformados, cobertos por uma pele acinzentada e fria. Um detalhe impossível, que o fez dar um passo para trás, sentindo um frio intenso percorrer sua coluna. Ele iluminou o rosto da criatura, e seus olhos negros, fundos e vazios, encontraram os dele. Havia neles um movimento sutil, quase imperceptível, mas que dava a sensação de que algo vivo se contorcia por trás daquele vazio. Era como se a própria escuridão estivesse olhando para ele, absorvendo cada pensamento. O silêncio se tornou absoluto. Até o vento parecia ter parado, e Raul sentiu a pressão do ar ao seu redor aumentar, como se a estrada estivesse se comprimindo, aproximando o mundo de uma forma opressiva. A criatura começou a se erguer lentamente, primeiro apoiando-se nas patas traseiras, depois inclinando o corpo de maneira trêmula e irregular, os músculos rígidos e descoordenados. Cada movimento parecia desafiar as leis da natureza. Raul cambaleou para trás, quase caindo no asfalto frio. Seu corpo queria correr, mas a mente congelava diante do que via. A criatura avançava de forma estranha, os movimentos desequilibrados, mas assustadoramente decididos. A cabeça torta, os olhos negros fixos nele, faziam Raul sentir que qualquer decisão errada seria fatal. Ele recuou até o caminhão, tropeçando no chão, sentindo o metal frio da porta sob a mão enquanto se jogava para dentro. Girou a chave, mas o motor demorou a responder. A lanterna caiu, rolando no asfalto, e Raul sentiu seu coração saltar ao ouvir o som metálico do impacto ecoando na noite silenciosa. Quando o motor finalmente rugiu, ele olhou pelo retrovisor e viu a criatura parada no meio da estrada. Não havia mais um animal ferido. Havia algo que não deveria existir. Raul acelerou, a mente tentando racionalizar, mas cada fibra de seu corpo sabia que ele havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Enquanto o caminhão desaparecia na neblina, uma sensação de olhar penetrante permaneceu, atravessando a escuridão, seguindo-o, mesmo sem que ele pudesse ver claramente. O que quer que estivesse ali, não era apenas uma ameaça física, era algo que desafiava a percepção, algo que transformava a estrada em um lugar onde a realidade e o medo se confundiam. O caminhão rugia pela estrada deserta, cada vibração do motor reverberando pelo corpo de Raul. O coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito, e a adrenalina queimava suas veias, mantendo desperto apesar do cansaço extremo. A neblina avançava como uma onda viva, envolvendo tudo ao redor, tornando a estrada cada vez mais estreita, mais claustrofóbica. Raul percebeu pelo retrovisor que a criatura ainda o seguia. Movia-se em 4 patas, mas com uma velocidade impossível, como se o próprio espaço se curvasse para que ela pudesse alcançá-lo. Os braços se alongavam e tocavam o chão, empurrando para frente com força, como se cada passo quebrasse as leis da física. Cada sombra que surgia na beira da estrada parecia um fragmento dela, multiplicando o terror. O caminhoneiro tentou desviar, acelerar, controlar o caminhão, mas nada parecia suficiente. As curvas da estrada tornavam-se armadilhas, o volante parecia pesar toneladas e o medo gelava seu sangue.
Ele olhava para os espelhos a cada instante, esperando ver o fim da perseguição, mas encontrava apenas o reflexo de um pesadelo que não tinha limites. De repente, a criatura desapareceu do retrovisor. Um alívio momentâneo percorreu Raul, mas antes que pudesse comemorar, percebeu um movimento acima da cabine. Algo se arrastava pelo teto do caminhão, alongando-se, dobrando-se, tocando metal com força que fazia a carroceria tremer. Raul puxou o volante bruscamente, tentando despistar, e sentiu o impacto no chão, o caminhão balançando violentamente. O medo atingiu um nível absoluto. Raul sentiu cada músculo do corpo tenso, a respiração curta e pesada. Pelo retrovisor, a criatura ergueu-se, curvada, contorcida, como se tivesse sobrevivido a qualquer impacto e ainda estivesse disposta a persegui-lo. A estrada atrás dele já não parecia segura. Parecia um corredor de pesadelos interminável, onde cada sombra podia se tornar real e cada instante poderia ser o último. O tempo parecia distorcido. Segundos se arrastavam como horas, e cada quilômetro percorrido não trazia segurança, apenas prolongava a tensão. Raul percebeu que não se tratava apenas de fugir. Era um teste de resistência, de sanidade. A estrada era um campo de provação, e a criatura, um caçador que se alimentava do medo, sempre um passo atrás, sempre presente, mesmo quando parecia desaparecer. O caminhão avançava, a noite lentamente cedendo espaço à madrugada, mas o terror não diminuía. Raul sabia que, de alguma forma, aquela perseguição não terminaria tão cedo e que a estrada jamais seria apenas uma estrada novamente. O sol começava a surgir no horizonte quando Raul finalmente avistou um posto de gasolina isolado. Cada quilômetro percorrido na madrugada parecia ter deixado marcas não apenas no caminhão, mas em sua própria mente. O coração ainda batia acelerado, a respiração era pesada e irregular, e o corpo carregava o peso de horas em estado de alerta absoluto. Ele parou o caminhão com mãos trêmulas e desceu, sentindo o chão frio sob os pés. O atendente, um homem idoso, olhou para ele com curiosidade e preocupação. — Tá tudo bem, moço? Perguntou, com uma voz cautelosa. Parece que viu algo. Raul tentou responder, mas a voz falhou. Limitou-se a balançar a cabeça, pedindo um café, enquanto tentava recuperar o controle sobre o corpo e a mente. Enquanto o líquido quente descia pela garganta, os olhos de Raul se desviaram para o caminhão. As laterais estavam marcadas por arranhões profundos, como se algo tivesse golpeado a lataria com força. O metal parecia lembrá-lo do que ainda não podia explicar. O atendente percebeu o olhar e suspirou. Uns motoristas comentam que tem algo solto por essas bandas. Dizem que é uma coisa que finge ser um animal ferido para fazer a gente parar. Raul permaneceu em silêncio, sentindo o café tremer em sua mão. A história parecia familiar demais, mas ele não queria pensar no que realmente acontecerá. Cada detalhe da noite ainda pulsava em sua mente. Os olhos negros, o corpo deformado, a sensação de ser observado a cada instante. Horas depois, já com o sol alto e a estrada clareando, Raul retomou a viagem. Tentava convencer-se de que estava seguro, que o pesadelo havia ficado para trás. Mas algo fez seu corpo estremecer. Um vulto pequeno, imóvel, surgiu à frente do caminhão, no acostamento. Parecia um cachorro ferido, exatamente como antes. Raul respirou fundo, pressionou o acelerador e avançou, tentando ignorar o nó no estômago. Mas pelo retrovisor, ele viu novamente a forma erguer-se, alongar-se, os olhos negros refletindo um sorriso que não pertencia a nenhum ser humano. O medo voltou a percorrer cada fibra do seu corpo e uma certeza gelada se instalou. A estrada nunca mais seria a mesma e aquilo que perseguira na noite ainda estava ali, esperando, invisível, indestrutível, uma presença que desafiava a própria razão. Raul dirigiu, sentindo cada sombra ao redor, cada som sutil do vento ou do metal, ciente de que, mesmo sob a luz do dia, o pesadelo que viverá continuava vivo, pulsando no limite da visão, pronto para surgir novamente a qualquer instante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!